Amigos, não tem jeito. Estamos ficando velhos, né? Eu estou com 78, faço 79 em novembro. O Monteiro, que escreveu esse texto que está atrás de mim, fez 84 agora dia 21. Então, é claro que em pouco tempo não estaremos mais nessa vida, nesse plano, como vocês queiram considerar. E o problema é que o Brasil está sendo dirigido por pessoas jovens que não sabem nada do que aconteceu, porque não viveram aquela época, e que são enganados pelo pessoal da esquerda que inventa narrativas e tenta reescrever a história do jeito que lhes agrada. Cheio de mentiras e invenções. Aliás, coisas da narrativa, e não precisa ir muito longe. Um dia desse o Lula não estava na televisão ensinando para o Maduro como é que se faz narrativa. Inventa uma história, fica repetindo até todo mundo acreditar. O que não pode é falar a verdade. Monteiro escreveu um texto, 1964, A Defesa do Palácio Guanabara, 60 anos. Estávamos lá. Mas ele tem mais memória do que eu, consegue, inclusive, tem aqui uma parte contextual, e depois ele bota o plano de defesa do Palácio Guanabara, os acontecimentos, e aí vai, hora por hora, narrando o que aconteceu até o dia 1º de abril. É muita coisa, eu não vou ler isso porque eu sei que vocês são preguiçosos e não teriam paciência de ouvir. Eu vou ler esta primeira parte que é contextual. E vou tentar copiar, até o espaço que o YouTube deixe, essa parte do plano de defesa, etc, etc. Acho importante isso ficar registrado, porque isso é uma história que o pessoal de hoje do governo não quer que vocês conheçam. Em 1964, a defesa do Palácio Guanabara, 60 anos por Sérgio Pinto Monteiro, veterano do Exército como eu. Nesses últimos 60 anos, a Contra-Revolução de 31 de março de 1964 tem sido focada exaustivamente por historiadores, jornalistas e políticos dos mais variados matizes. Suas causas, motivações, desdobramentos, consequências, erros e acertos são bem conhecidos dos analistas, principalmente daqueles que, isentos, buscam as verdades do período no emaranhado de informações e narrativas duvidosas, quase sempre sob forte influência de componentes ideológicas. A chamada esquerda brasileira, derrotada no passado, mantém a sua estratégia de reescrever a história ao sabor de interesses políticos e eleitoreiros. Cabe-nos, como verdadeiros democratas, repetir à exaustão os fatos históricos que há 60 anos evitaram que o nosso país fosse lançado numa aventura comum no sindicalista, incompatível com os valores e princípios que forjaram a nacionalidade. Um dos episódios daquele contexto que merece destaque é o da defesa do Palácio Guanabara, sede do governo estadual aqui do Rio de Janeiro. Naquela época, tinha Guanabara e Rio de Janeiro, agora é só o estado do Rio de Janeiro. Nas 48 horas que culminaram com a fuga do país do presidente da República. Naqueles dias conturbados do início de 64, o recém-criado estado da Guanabara era governado por Carlos Frederico Werneck de Lacerda, opositor ferrenho do governo do presidente João Belchior Amarante Goulart. Orador inflamado, grande administrador, Lacerda era um dos mais importantes líderes da resistência democrática brasileira contra o avanço do totalitarismo de esquerda que ameaçava levar o nosso país para o bloco soviético. O relato que se segue é uma tentativa de resumir a história da defesa do Palácio Guanabara contra possíveis ataques desesperados de um governo agonizante.
As fontes utilizadas são depoimentos, relatos, entrevistas, documentos e noticiários da imprensa. Como integrante do dispositivo militar montado para rechaçar um eventual, mas esperado, ataque à sede do governo estadual, armado com uma metralhadora ainda .45, na época um jovem tenente de 24 anos, irei descrever o que a minha memória reteve, tanto tempo já decorrido. O objetivo maior do artigo é a preservação da história de um importante episódio daqueles dias onde se mesclam emoções, patriotismo, desprendimento, coragem, solidariedade, lealdade e companheirismo. O plano de defesa do Palácio Guanabara começou a se delinear no segundo semestre de 1963. O cenário político de então já mostrava claramente a disposição do governo federal em retaliar o estado da Guanabara por sua oposição radical ao sistema dominante. O governador Lacerda, ao lado de importantes líderes civis e militares, defendia ostensivamente a queda do presidente João Goulart. Odiado pela esquerda brasileira, principalmente pelos comunistas, Lacerda, que na sua juventude renegara o marxismo-leninismo, sabia dos riscos a que o seu governo estaria exposto numa situação de confronto com o presidente Jango, especialmente se houvesse o envolvimento das Forças Armadas. Valendo-se da antiga amizade desenvolvida com um grupo de oficiais da Força Aérea Brasileira, quando do episódio do atentado que em 1954 vitimou o major aviador Rubens Florentino Vaz, no qual ele próprio foi também ferido, o governador Lacerda nomeou para secretário de Segurança do Estado o coronel aviador Gustavo Eugênio de Oliveira Borges e incumbiu-o de elaborar um plano de segurança e defesa para a sede do governo estadual, no Palácio Guanabara. No documento foram priorizados investimentos em 3 setores dos organismos policiais do Estado: comunicações, em especial via rádio, transportes, inclusive viaturas do tipo choque, e armamento, especialmente metralhadoras. Como resultante do aperfeiçoamento nas comunicações, as patrulhinhas da Polícia Militar tiveram ação relevante no acompanhamento da movimentação das forças hostis nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 1964, postadas sem chamar atenção em locais estratégicos. Mantiveram o centro de controle abastecido de informações via rádio, em tempo real. Outra relevante providência adotada nessa época foi o estabelecimento de um centro de controle imóvel em 3 viaturas equipadas e prontas para, rapidamente, se deslocarem com destino a qualquer ponto do estado. Esse dispositivo de comunicação foi acionado com ótimos resultados, tendo sido fundamental a participação de um elemento civil, um radioamador voluntário que teve marcante atuação, assegurando ao governador um canal permanente com Minas Gerais, apesar do bloqueio telefônico imposto ao Palácio. O planejamento da defesa do Palácio Guanabara pretende atingir 3 objetivos principais: o aspecto moral e psicológico da manutenção em nosso poder daquilo que simboliza a defesa da democracia da Guanabara, o aspecto concreto da preservação da vida do governador e, finalmente, proporcionar os meios para o governador proclamar via rádio para todo o Brasil a agressão sofrida, denunciando o golpe comunista e conclamando o restante do país à resistência. E aí eu vou tentar copiar para os comentários o plano de defesa do Palácio Guanabara. Infelizmente, tenho certeza que se eu fosse ler tudo isso, vocês não teriam paciência de ouvir, e é um importante ponto da nossa história.